Estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir perfeitamente. Estás? Vou desligar então, espera aí. Formidável! Pedro Cachapuz, sou doutor. Estás-me a ouvir, Ricardo? Estou a ouvir perfeitamente, não me ouves a Ah, mim? porreiro, porreiro, porreiro. Pronto, isso é ótimo, pá. Então dá-me um segundo só, deixa-me aqui arrumar as coisas. Eu queria maximizar isto, não é? Queria ampliar. Ah, tá. Olha, mas eu não me vejo no O ecrã, ecrã só te vejo pequenino, a ti. Mas tens tu que ir lá vês-me a em mim? cima, ao lado direito diz View e aí tu pões este Lá formato. direito, diz nas informações, não. Não, View, tem um quadradinho, parece uma claquete de cinema. À direita, o canto superior Direito, direito? exato, canto superior direito do monitor. Não, aparece um i de informações, ok, sair da reunião, entrar. Opa, Se calhar é melhor não e, te veres. esse cara é melhor não me ver. Mas compartilhar tela, mais, mas costumo é bom tem piada, mas pronto, vejo-te. Ok, Então, ok, não, por acaso gostava de controlar um bocadinho isso, sabes, Ricardo? Francamente. pronto, Pá, mas se isto calhar. deve ser perfeitamente quadros brancos. O que é que se passa aqui? Como é que isto não? Maybe viewed by anyone that is share this account. Pois não percebo o que é que se passa aqui. Não Pronto. entendo. Eu nem sei Vamos como lá. sair daqui, como minimizar isto. Como é que eu saio daqui? Eu pus tem a cara grande, estou aqui a clicar no S que não saio daqui. É, agora se calhar vais ficar aqui um bocado. Bom, Ehm, deixa-me então. Olha, vê lá então. Tenta ver então como é que aqui se pode chat. Aqui mostrar a pré-visualização do chat, não. Participantes, dois. Convidar, copiar, não. Então, vídeos, vais ter que explorar não. depois isso um bocado. Nada daqui. Vídeos, quadrados brancos, aplicativos, reações, não estou a perceber. Olha, deixa-me então pousar isto. Eu já volto, tá? Ok. Um segundo. Ora Não sei, bem, não sei se tiveste a oportunidade de ver outros episódios de Autoscopia Cultural. vi porque tu enviaste-me. Pronto, isto é tudo assim muito mediático, não é? Muito imediato. É logo a ação, Sim, e informal, não é? informalíssimo. Exatamente informal. Deixa-me pousar aqui também, esqueci-me aqui da Lima.
Pronto. E, Estou. e para mim é muito especial esta conversa contigo, porque lá está, como o próprio nome indica, autoscopia cultural, não é? E tu estás num processo de investigação e de processo de trabalho pessoal muito interessante para se fazer uma autoscopia, principalmente sobre a cultura. E, Oh, Ricardo, desculpa interromper-te. Podes-me dar, eu confio em ti, podes-me dar instruções do ponto de vista da minha imagem, que eu não consigo. A luz está boa? está Estou tudo, bem está impecável, enquadrado? estás impecável, estás bem Bem enquadrado, enquadrado? Está tudo tudo bem? tudo em Pronto. ordem. Então, ok. Muito bem. Podes continuar Eh, então a falar? Pá, eu se calhar começava aqui por te perguntar o que é que te diz este nome. Ui, 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 ui. Apareceu, desapareceu. La Saga Maeg, nem sei pronunciar corretamente isto, mas isto é o Picasso, não é? Maguete, Maguete. Maguete da Taia Maguete também, não é? Pronto. Mas é o Picasso que está ali, não é? Sim, é o Picasso que está aqui. Esta Então. menina que está aqui embaixo é Yo-Yo Maguete, Uhum. e ela faz parte de uma família que vai abrir a primeira grande fundação entre artistas, portanto, Uhum. assim, uma fundação que existe perto de Cannes, Uhum. e que está na origem desta fundação e deste trabalho o avô dela. O avô Uhum. dela, que é o Ami Maguette, Que é esse senhor que aparece aí na capa do livro, com certeza. que não está aqui na capa do livro, Ah, está só não? a Ioiô, Uhum. pequenina, deverá ter uns 5 anos, 4 5 anos, e o Ami Maguette é um tipo que vem, portanto, a família dele vem se refugiar em França devido à Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele Mas eram tem, judeus, eram? não faço ideia se eles eram judeus, Uhum. não me Tem ar parece. disso. Podem ser, mas Pode não ser também, não sim. tenho assim referências desse lado da família. Uhum. Tenho referências que ele é um grande printer, portanto, ele trabalha em tipografias, e com essa afluência também de artistas exilados como o Miró e como o Picasso, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer conhecimento com eles e vai proporcionar-lhes a difusão das obras deles através de panfletos, através de cartazes, através de serigrafias, através de printings, não é? De Uhum. séries limitadas, de séries mais abrangentes, Uhum. o que vai levá-lo a ser intitulado de O Sistema Maguete. Uhum. E com isso, uma difusão mais alargada de autores, Uhum. principalmente em torno desta tipografia familiar, que Uhum. entretanto vai se transformar numa tipografia familiar, e que eu tive o Uhum. prazer de conhecer em Paris, não só a galeria, mas também a tipografia, e também Uhum. os acervos, Uhum. onde constam pá, imensas obras que vão desde do Francis Bacon ao Miró, ao Chagall, Uhum. eh, eh, ao Picasso, Uhum. ao Matisse. Uhum. E Portanto, quer pronto, dizer que está ali, ele trabalhou, acabou de trabalhar depois mais no campo do múltiplo, não é? sim, Acabou por trabalhar mais depois com a Escola de Paris e que no âmbito do modernismo, mas pelos vistos depois também avançou um bocadinho mais no tempo para a frente, não é? Estavas a falar de Francis Bacon e assim, não é? Mas sim, esse é o portanto, contexto principal. ele está na base mesmo desse movimento, não é? Hum, E na difusão dele, sem consegue dúvida. introduzir nos Estados Unidos. É ele também que vai fazer, Assim? sim, é ele que Uhum, vai conseguir fazer uma série de uhum, acordos para fazer exposições numa série de sítios uhum, interessantes, que vai uhum, fazer estas personagens chegar aos colecionadores mais importantes, uhum, dos Estados Unidos como da Europa, uhum. e pronto, e fazer com que esta malta tenha uma vida. Uhum. eh, E
E é mais o quê? Desculpa lá, Ricardo, interromper-te. É mais no âmbito da serigrafia, é? Serigrafia, gravura, por aí? É, São mais... mas estamos numa revolução também de máquinas de tipografia. Hum, Portanto, o offset vai entrar ao barulho hum, e, portanto, hum, eles começam a ter muitas potencialidades diferentes a nível de imagem, uhum. eh, Sob suporte de papel, sobre suporte, certo? principalmente em Nossa. edições, em livros, E livro, eu ia-te perguntar, não é? Livros, alguns livros de artista e tal, não é? portanto, Pronto. umas coisas muito interessantes que se podem encontrar hoje em dia na Maguete são Hum, isso. hum, São livros de séries limitadas, hum, com impressões muito cuidadas, hum, hum, claro, ainda muitos múltiplos, às vezes hum, séries muito reduzidas, hum, mas realmente um contexto hum, histórico muito interessante que, pronto, hum, estagnou um bocadinho depois também hum. com o desenvolvimento da história. Sim, há aqui uma data de assuntos interessantes, não é? Tu tiveste a oportunidade de conhecer parte do meu trabalho como artista e nós vimos algumas edições, não é, que eu fiz. Eu quando falo de múltiplo, falo, ahm, parece-me que é um conceito muito mais abrangente, não é? O múltiplo, portanto, pressupõe, subentende aquilo que são esses meios assim mais tradicionais, como a serigrafia, não é? A gravura, e vamos por ali fora, as xilografuras e água-fortes, etc. Como também eh, meios que, géneros, não é? Mais até aqui, quase que estamos a falar de géneros, que no fundo eu dá-me a ideia que nas neovanguardas, não é? Acabaram por também renovar, não é? E ir para além daquilo que eram, se calhar, formas, se calhar não, formas antecessoras, não é? Desse tipo de trabalho. Falo pouco da questão das artes gráficas, não é? Em todo caso, como é evidente, não é? São domínios que se cruzam, que se confundem, que se misturam, não é? E no que diz respeito àquilo que já faz parte da minha obra, dada sendo pública, não é? Portanto, sendo pública, não é? Pronto, aliás, até em comercialização, é um dispositivo que me interessa principalmente na abordagem que a arte conceitual desenvolveu, não é? A partir depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Fundamentalmente aí, se bem que não é propriamente um assunto, um conteúdo que eu domine, que eu possa dizer que domine até do ponto de vista de períodos históricos, de uma forma muito exaustiva, não é? Com grande, digamos assim, exaustiva, com muito rigor, digamos assim, não é? Até porque eu não sou propriamente alguém que se tem envolvido muito com esses domínios, não é? Da reprodução da imagem, por exemplo, um exemplo, na altura da licenciatura na Faculdade de Belas Artes do Porto, eu não me licenciei, eu nunca fiz serigrafia, fiz gravura, mas nunca fiz serigrafia, por exemplo, acabei por fazer gravura, mas, por exemplo, né? Mas nunca foi uma prática na qual eu me interessasse de uma forma muito profunda pela sua história, que aprofundasse, etc. Em todo caso, julgo que tenho uma sensibilidade suficiente para abordar e um uso que me parece ser interessante na minha prática artística, que vai acontecendo pontualmente, como tu estás a par, e que me parece ser muito útil, não é? No bom sentido do termo. É muito pertinente, queria dizer. Muito pertinente no desenvolvimento de determinados projetos. Claro que interessa muito, não é? O aspecto de democratização, que dali advém, o baixo custo, interessa menos a edição de autor ou edição, muitas vezes, que daquilo que eu vou conhecendo, que muitas vezes está associado a esse período mais do modernismo, não é? Dessas edições, não é? Mais de autor, de edições, pronto, de autor, de artistas, que muitas vezes acabam por adquirir um aspecto não diria luxuoso, mas é com muito glamour, não é? Que até se tornam edições muito limitadas, tornam-se objetos de culto
de coleção, hoje em dia são com certeza, não é? Mas que não tinham essa ética, digamos assim, uma atitude que, como eu te dei a ler, por exemplo, a vermos um trabalho meu, de um múltiplo meu, que não é um livro de artista, não é? É um múltiplo meu, entra-se mais nesse campo do múltiplo. Eu citei o Solevit, lembras-te, nós estarmos a ler a citação de Solevit, em que justamente, e não é por acaso que eu citei, é que justamente ele frisa essa questão do low cost, não é? Eu lembro-me de estar com o Miguel, na altura, o Miguel Vanaf Pérez, estarmos a, porque a comercialização desse meu trabalho era no âmbito, não é, da Inc., da extinta Inc., e lembro nós definimos um preço e, devido aos custos de produção, do trabalho, etc., estabelecemos ali um valor que já era um valor máximo, quer dizer, já esticamos um bocadinho a corda, digamos assim, e mesmo assim é um valor módico, não é? Não é, mas já é a falar, lembro que estávamos a conversar e considerar, ele próprio considerar que já está realmente no máximo que pode atingir. Portanto, eu julgo que essa cultura é também interessante, associado ao múltiplo, não é? Que está associado, evidentemente, à sua democratização, à sua divulgação, não é? E aí tu falaste disso. Eu julgo que não conheço essa personagem, que é importante. Por outro lado, o nome não me é estranho, mas parece-me familiar, mas isso pode acontecer, né? Posso estar a confundir alguma coisa. Em todo caso, interessou-me bastante, e interessou-me bastante o facto de ele ter difundido, não é? Ter prestado um papel, ter tido o seu papel na divulgação do modernismo europeu nos Estados Unidos da América, não é? E eu aí geralmente tenho mais como referência o Alfred Barr, não é? Que está por trás do MoMA, o Duchamp, não é? O Marcel Duchamp, e pronto, e outros casos. Eu julgo que e outros casos, inclusive é no feminino, não é? Pronto, mas acho que tudo isto faz-me sentido. Tudo isso faz-me sentido. Não conheço, gostaria de conhecer melhor esse acervo, mas tenho essa ideia. Eu tenho a ideia de alguma consulta, pesquisa e até in loco confrontar-me com esse tipo de trabalho. E vou aqui pôr de lado, por exemplo, a importância que a xilografia teve no expressionismo alemão, nas vanguardas do expressionismo alemão, em Die Brücke, e principalmente em Die Brücke, salvo erro, mas mesmo o Der Blaue Reiter também, não é? Mas isso é algo que se estuda, não é? E que se dá por. Que se estuda quando se estuda estas matérias, e de facto a xilografura, e de resto as vanguardas, não é? Históricas, como é evidente, com a imprensa e tudo, exploraram muito, não é? Esses canais de comunicação, digamos assim, não é? Na divulgação das suas ideias e no seu combate cultural, não é? E Uhum. aqui o termo combate não foi usado por um acaso, não é? Foi usado de propósito. Agora, dizia eu, a xilografura teve essa importância, lembro perfeitamente, uma vez mais, desse conteúdo, que é um conteúdo interessante, e portanto, o que é que eu estava-te a dizer? Estava-te a dizer que eu noto uma diferença entre uma abordagem que as neovanguardas deram à prática do múltiplo, não é? Dessa herança mais modernista. Se calhar o Magué, diria que é uma suposição que eu faço, não é? Essa referência, começo estou a dizer bem, Magué, não sei, Muito bem. Magué, Sim. provavelmente esse contexto de Magué, eu suponho que pode ir remeter um pouco mais para esse tipo de edição, não é? Do que uma edição de livro de artista ou de outro tipo de múltiplo, não é? Que eu parece-me que nas neovanguardas é realizado de uma forma muito mais, como é que devemos classificar? Não sei. Não é o pretencioso, não é isso que está em causa, porque não é de todo isso que está em causa, mais pobre, ao fim e ao cabo. É mais pobre,
mais, é isso, digamos assim, entre aspas, mais pobre, entre aspas, mais acessível, mais, não é? Pronto, às vezes feito com o do-it-yourself, completamente, com processos de trabalho, não é? Que são assim, que são muito punk, não é? Que são muito do-it-yourself, que são Sim, baratos e eram as máquinas de acessíveis e fotocópias. precários. Desculpa? Entretanto, entraram as máquinas de fotocópias, entraram. E, entretanto, houve evoluções técnicas que permitiram isso, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, mas também julgo que há aí uma. Porque isso continua a haver, não é? Nós continuamos, e eu não tenho nada contra, atenção, eu não tenho nada contra isso, mas continua a haver editoras e um trabalho de edição que produz em múltiplo, edições com mais ou menos limitadas, mas que tem um investimento técnico, digamos assim, muito considerável, que torna aquele objeto, não é? Um objeto que, apesar de ter esse estatuto, é um objeto que tem ali, não é um original, não é? Mas tem ali uma componente, não é? Uma componente de plástica que é muito apurada e podem, não é? Inclusive, perdão, atingir valores ou interesse de colecionismo que vai. Eu meia volta vou falando com, portanto, o marido da minha irmã, meu cunhado, não é? Sim, É. sim. O meu cunhado, que tem editado poesia e é um colecionador interessado por livros e meia volta, sei lá, ele foi a Paris visitar uma feira disso e é uma realidade que eu vou conhecendo melhor através dele, não é? E de facto há todo um mundo aí de fetichismo também, não é? Que existe, que faz parte da nossa realidade e pronto, e é inegável, e os valores são absolutamente astronómicos, não é? Do ponto de Hum. vista, é como se estivéssemos a falar de. É a noção da obra-prima, ao fim e ao cabo, não é? É a noção da obra-prima, da tela. Da tela impressionista vendida ou pós-impressionista vendida, não é? Num leilão ou de outra época, ou do século XX, ou quer que seja. Pronto, um bocadinho, não será a mesma coisa, mas tem um bocadinho esse espírito. Pronto, eu acho que há uma certa diferença, dizes bem. Bom, e depois com o digital, de algum modo, isso tudo pode ganhar outras dimensões, não é? Sim, Sem sim. dúvida, Está a ganhar, sem dúvida, não é? a ganhar, não é? Mas eu Talvez. aí não tenho acompanhado, atenção, eu não tenho acompanhado muito, não acompanho muito. Eu julgo que retirei daí, independentemente de reforçar o meu conhecimento sobre esse tema, que estarei sempre interessado em fazê-lo, eu julgo que já obtive daí o que me serve, no bom sentido do termo, para, como artista plástico, trabalhar, não é? E ter aí mais um meio de criação, não é? Que é o que me interessa fundamentalmente, Sim, quer dizer, principalmente. quando falamos em NFTs, não estamos a falar muito, não estamos Quando muito. falamos em quê? Desculpa. NFTs, não é? Non-Fundable Tokens. Ok. É basicamente este fenómeno que tem havido de múltiplos ligados à Bitcoin e à currency coin. Ah. Uhum. Mas lá está, na base do seu sistema de implementação e de difusão, não está muito distante deste fenómeno de há Hum. anos atrás, não é? Portanto, não, Dá quantos anos, dizes tu? há 100 Dá anos 100 anos. atrás, não é? E Portanto, sim, dá 100 anos. Depois não deve estar, de não. Exatamente. 2023, em 1923, Exatamente. mais ou menos Exatamente. na Sim. mesma, na mesma, Sim, no mesmo sim. patamar, se bem que, obviamente, os canais de difusão são menos efetivos, não é? Exatamente. Menos São potentes, menos menos potentes. capazes, não é? É, Pá, que sem dúvida, não é? Sem lá está, dúvida. o Sem canhão dúvida. Diz, o, diz, diz. o canhão do cinescópio. Eu gosto muito do canhão do cinescópio. O canhão de cinescópio, que sem dúvida. Há aí um poder de fogo hoje em dia, não é? A net tem um poder de fogo, cuidado. Ah, Cuidado, não é? olha, Cuidado eu diz. sei que tu és um amante de dois gajos aqui que eu vou agora citar Hum, e que gostava de conversar um bocadinho mais contigo, porque há aqui realmente hum, um paradigma de transformação muito forte nestas duas personagens. Um é o Duchamp e o hum, outro é o Boyce, não é?
Hum. E há também uma certa chispa, não há, não vamos dizer Ah, assim, mas há qualquer coisa aqui houve, histórica. exato, que se Foi contrapõe. mais o Boys, foi mais o Boys Então, que vá, chispou. Foi vai mais lá. o Boys que chispou, yeah. Marcelo Chá e a grande mudança de paradigma na arte conceptual. Sim. Olha, o Boys, eu realmente tive um interesse por Boys. Julgo que quase todos nós temos e continuamos a ter, e julgo que mesmo em gente mais nova. Eu sei que falaste do Xé, não é? Peço desculpa, já lá vou. Mas julgo que quase todos nós temos. Quando digo nós, comunidade de artistas, não é? E julgo que se calhar em algum momento da nossa idade e da nossa vida, interessamos-nos por Boys e é uma figura que atrai a nossa atenção, particularmente se há alguma sensibilidade política e social, até de esquerda, digamos, possa ser classificada, caracterizada de esquerda. Pronto, ele está envolvido com os verdes e tal, na Alemanha, numa altura muito revolucionária, não é? Um período, uma década muito revolucionária, e tudo isso, e libertária também, não é? E, portanto, tudo isso acho que é uma figura que acaba por atrair a atenção de vários artistas, particularmente, acho eu, de jovens artistas, como foi o meu caso, ainda estudante de belas artes, primeiros anos, ali a rondar o segundo, terceiro ano, por aí. É um autor que eu conheço fundamentalmente nas belas artes. Podia ter uma outra referência antes de entrar para lá, mas é um autor que eu vou alicerçar mais, não é? Que eu vou conhecer melhor na altura da minha licenciatura em Belas Artes. E, portanto, eu neste momento não me sinto tão ligado ao Boyce, para dizer, não é um autor com o qual eu continuo assim a cultivar, ter uma relação particular, especial, não é? Claro que é um incontornável, é um absoluto incontornável na história da arte, na história da arte europeia e não só. Chegou a ser criticado por um dos principais teóricos da arte, pensadores da arte alemã, que é o Buchlock, não é? Tem a sua crítica, que é interessante de ser estudada, porque não? E de facto ele tem aquela frase que é o silêncio do Chan está a ser demasiado estimado, ou uma coisa assim do género, já não me recordo agora a letra, como é que é. Ao fim e ao cabo, ele está a exortar a ação, não é? A ação, e de facto ele praticou essa ação e tem obras que me parecem que são muito interessantes e tem trabalhos que são, de facto, acho que inesquecíveis, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela recolha do lixo de manifestações de rua, não é? E depois usar esse depósito, não é? Esse ready-made, esse depósito, pronto. Entre muitas outras que mais do que dessa dimensão mais, digamos, objetual, não é? Um, Se envolveu realmente aquela participação na Castle, julgo que é paradigmática e histórica também, não é? Em que ele se reuniu a conversar com o público, não é? Sobre temas fundamentalmente políticos. Sei que sou muito sobre a questão da democracia direta, julgo que não estou a cair em erro, e com uma rosinha vermelha e tal, ali como cenário numa mesa e numa intervenção direta, pessoal, ali com o público, a conversar, julgo que com o tempo, com todo o tempo, digamos, dentro daquele horário da exposição, e, portanto, isso evidentemente que se enquadra e bem, não é? No âmbito da desmaterialização do objeto artístico, da arte como ação, como a Lucy Lippard classificou muito bem, em oposição, não, quer dizer, emparelhado com a arte como ideia, são aquelas duas principais tendências
que é um conceito que eu não gosto muito de usar, mas à luz da Lucy Lippard gosto de usar, não é? Mas duas tendências que são as principais e definidoras da desmaterialização do objeto artístico, como é evidente, o Beuys tem essa dimensão de intervenção política e social muito importante, um, e vivendo numa época que é uma época que há utopia, não é? Que é uma coisa que hoje em dia não há assim tanto, não é? Pelo menos não tem havido. E é um autor, poderia dizer, engajado, não é? Não, se calhar, como noutros tempos, não é? Noutras épocas, até no período das vanguardas históricas ou até do neorrealismo, mas é um autor comprometido, de algum modo, não é? Acho que me parece, que me parece ser relativamente justo dizer isto, sem que isso, de alguma forma, o hipoteque esteticamente ou artisticamente, não é? Quer dizer, Uhum. não é daí que se vai, de algum modo, ele não permite que isso o iniba, não é? O iniba esteticamente, artisticamente, a sua força criadora, não é? Pronto. Há muitos outros trabalhos que nos vão passando pela cabeça. Claro que a biografia do Boys, lá está, julgo também, se a memória não me escapa, é justamente por aí que a crítica do Bucklock se desenvolve, realmente essa dimensão mais mitológica do Boys, muitas vezes associada ao cruzamento da sua biografia com a história do século XX alemã, nomeadamente a questão do nazismo, e ele, como sabemos, foi um militar, não é? Do exército nazi, teve aquele acidente de avião, experiência de recuperação, de salvamento por os tártaros, povos ali daquela Ásia Central, e portanto há um conjunto de matérias, não é? Que que ele usa depois ao longo do seu trabalho e que resultam dessa experiência traumática. A questão com o cristianismo, assim, não é uma questão que a mim me interessa particularmente, porque eu, pelo menos, quer dizer, eu como sou ateu, eu tenho sempre uma relação que é uma relação que compreendo do ponto de vista cultural, intelectual, mas é algo a qual eu não, a minha empatia tem uma determinada característica, não é? Relativamente a isso. Pronto. Portanto, há um conjunto de instalações que são, acima de tudo, happenings, não é? Eventos que são formidáveis. O I Like America, America Likes Me, acho que é muito especial, não é? Eu e muitos outros, não é? Achamos, de regra geral. E depois teve aquele envolvimento com o fluxo, e o fluxo, de facto, não é um movimento qualquer, não é? É um movimento muito importante, lá está, no poder de fogo da neovanguarda, ali arranca muito cedo, não é? E é internacionalista no bom espírito da vanguarda, não é? Da vanguarda histórica, por exemplo, e de facto está ali na charneira da década de 50 para 60, e ele teve um papel importante, pelo menos no contexto europeu. Pronto, é curioso que uma vez estava a consultar um quadro, um diagrama, não é? Organigrama mais do Jorge Maciunas, não é? Portanto, que é a figura provavelmente tutelar do fluxo, não é? E julgo que sim, está correto, não me enganei em nomes nem nada, julgo que sim. E ele estava a consultar uns quadros, não é, feitos no âmbito do fluxos, e é muito engraçado porque eles consideram que a geração de conceptualistas, e com isto podemos engatar em Duchamp, a geração de conceptualistas depois norte-americanos, não é? Ali da Galeria Nova-Iorquina, e depois onde apareceu o Joseph Kosuth, o Lawrence Wiener, o Robert Gubler, portanto, essa geração, não é? Homens todos, não é? Pronto, ainda, não é? Eles consideram que são pseudo-conceptualistas. É muito engraçado, no diagrama da fluxo. É uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu até tenho curiosidade de fotocopiar esse diagrama, porque eu não tenho. É um livro, está na Biblioteca de Serralves, que aliás foi um contexto de trabalho por o qual eu passei, que me influenciou na questão dos livros de artista e de múltiplos, neste contexto das neovanguardas, porque
ainda é, mas era na altura muito importante, ocupava um aspecto, ocupava um lugar muito importante na direção artística do museu, não é? De arte contemporânea de Porto, de Serralves, com um curador muito interessante, belga, não é? Guy Schradens, é um nome mais difícil para mim pronunciar, belga, francófona, salvo erro, não tenho francófona, sim, francófona, digamos assim, falava a língua francesa. Tenho ideia que sim, não tenho certeza. Hoje em dia não sei como é que as coisas andam, mas também foi, voltando muito mais atrás, foi de facto uma influência que eu tive, admito, importante, não é? E interessante, e que eu valorizo. E, portanto, eles consideram, como dizia, esses pseudo-conceitualistas, o que eu achei muito curioso. Isto já são depois, claro, não é? Competitividades entre artistas e tal, e ainda para mais na vanguarda, não é? Que aquilo chegou a aberrações, como nós sabemos, no modernismo, não é? No contexto do neoplasticismo alemão, aquilo, eles chateavam-se por causa do ângulo, não é? Porque se calhar um maior ou menor ângulo não era suficientemente moderno, não é? Em função de um maior ou menor ângulo, acho que nós nos divertimos com isto hoje em dia, ainda bem. Em Portugal ainda E vivemos isso, não é? diz? Diz? Em Portugal Diz, ainda meu filho. vivemos isso. Que Em em Portugal Portugal ainda vivemos nessa. ainda vivemos isso em Portugal. Estamos Pois tens que nessa me explicar linha. melhor isso. Quando eu acabar de responder aqui à questão do chat, tens que me explicar melhor isso. Fica já aqui na calha. Bom, e portanto, como sabemos, o Duchamp é uma figura absolutamente determinante da arte do século XX e da arte contemporânea, não é? É, eu julgo que é um autor que exige maturidade, e eu comecei por ser picassiano, digamos assim, quando era adolescente, mais novo, e nós somos amigos desde então, Ricardo, não é? Portanto, acompanhamos a nossa vida o nosso investimento criativo, chamemos de trabalho, não é? Desde então. E eu acho que fui muito mais picassiano nesses tempos, apesar de já entrar para a faculdade com referências de neo-vanguarda, o que já afasta, não é? Afasta dessa ideia, não é? Dessa referência. Mas o Duchamp é um autor que aos poucos eu fui entrando, não é? E sabendo conhecendo, sabendo valorizar e perceber, não é? Porque, de facto, é um autor que é preciso perceber, não é? E, e eu considero que o Duchamp, mas isto, portanto, é um daqueles autores que pode ser amado ou odiado, de alguma forma, e pelos vistos aquele senhor teve aquele, eu achei o momento, é vandalismo, mas eu achei o momento curiosíssimo e interessante no mínimo, e acho que foi subestimado por provavelmente muita gente e o mundo da arte, não faço a mínima ideia do senhor ir partir lá o urinol com o jogo que foi o urinol, não é? Lá com o martelo, porque é essa dimensão, não é? Há essa dimensão, há uma capa de um livro aqui ou seja, a dimensão do destino da arte, não é? Do Sim. destino da arte, não é? Há ali um caminho, há ali um desvio, ou um caminho novo, não é? Há ali uma bifurcação, há ali algo que arranca e que é irreversível, não é? Que começa e que é irreversível. Isso, Pedir um evidentemente, minuto. Vou-te diz, pedir um minuto porque gosto muito dessa ideia da bifurcação. Vou-te pedir sim. um minuto, vou-te enviar outro código. Vai Hum, acabar agora aqui a primeira parte e vamos começar agora com a segunda parte e começamos já aí da bifurcação. tá bem. Tá Isto bem? desligo? Desligamos e eu já te vou enviar outro código. Está bem? Até Sim, já. senhor.